Olá, turma, tudo bem com vocês? Professor Lázaro Fidelis na área. Hoje eu vou fazer uma abordagem sobre radioproteção e dosimetria para concursos, tá? E qual a importância desse assunto para os concursos que estão sendo cobrados atualmente? Meus amigos, hoje em dia é cerca de 40 a 50% que é cobrado nos concursos, principalmente na parte específica de radiologia. Então vocês vão ver que a gente consegue fazer uma abordagem de radioproteção voltada para efeitos biológicos, a gente consegue fazer uma abordagem de radioproteção para normas de radioproteção, princípios básicos, fatores básicos, a gente consegue fazer uma abordagem sobre grandezas radiológicas, a gente consegue fazer uma abordagem sobre ética radiológica e também a ética ela entra também no rol de radioproteção e, consequentemente, nas legislações. Então, você vai ver que é um assunto muito cobrado, diretamente e indiretamente, porque também entra dispositivos e equipamentos de radiologia. Então, a gente tentou trazer aqui para vocês, né, os assuntos mais relevantes, mais puxados pela banca na hora que são cobrados. Perfeito, meus amigos? Então, antes da gente começar, peço que vocês nos sigam nas redes sociais, @conectax.cursos, @Lázaro Fidelis. Se puderem mandar para os seus amigos, mandem. Se puderem mandar para os seus colegas, tá? Eu acredito que vai ser de grande importância para eles absorverem um pouquinho do nosso conhecimento, tá? Então, vamos aqui. Fala pessoal, professor Lázaro na área novamente, tá? Agora a gente vai entrar no módulo 2. Nesse módulo 2, meus amigos, vamos falar de interação da radiação com a matéria. E aí, meus amigos, eu chamo a atenção dos senhores porque é um assunto que envolve radioproteção, porque a gente vai falar de efeito Compton, efeito fotoelétrico e efeito de formação de pares, ok? Vamos adiante. Aqui é papum, tá pessoal? É direto, sem enrolação, tá bom? Vamos nós. Meus queridos, coloquei aqui, tá? Como é que ocorre a produção dos raios-x? Justamente para a gente relembrar alguns fatos importantes. Primeiro, a gente tem um catodo, que ele é negativo. Relembrando que o catodo ele é um filamento, desculpa, e ele é de tungstênio porque ele vai aquecer os elétrons, então ele tem que aguentar altas temperaturas. Eu tenho o meu anodo, que ele é também de tungstênio, altas temperaturas, alto número atômico, e ele é positivo. Então, como é que ocorre a produção dos raios-x? Primeiro eu tenho o aquecimento desses elétrons. No momento que ele começa a aquecer, esses elétrons aqui, eles fazem o quê? Eles vão concentrar o nível de elétrons aqui no meu filamento, tá? E lembrando que aqui eu tenho um local chamado coletor eletrônico ou capa focal, onde é uma cavidade, tá, pessoal? Como se fosse um buraco onde esse filamento fica dentro do meu cátodo ali, tá? Dentro desse dispositivo. É uma cavidade onde esse filamento, que é o meu cátodo, fica. E qual é a função dessa capa focalizadora, dessa capa focal? Ele vai ajudar no aquecimento desses elétrons de forma negativa, né? Porque a gente está falando de filamento, então falando de corrente, tá? Então ele aquece negativamente esses elétrons e consegue deixar unidos. E também ele consegue direcionar os elétrons aqui em direção ao alvo, que é o meu anodo. Perfeito? Após aquecido e o anodo girando, ele vai o quê? Gerar uma diferença de potencial que a gente chama de DDP. E a partir disso, os elétrons que estão aqui no meu negativo correm em direção ao positivo, que é o meu anodo, que é o meu alvo. E relembrando, meus amigos, no local onde esses elétrons aqui se chocam, aqui, ó, se esse anodo for giratório, a gente tem o chamado, né? O local onde esses elétrons se chocam, se o anodo for giratório, eu chamo de pista focal. Se o meu anodo for fixo, esse local onde os elétrons se chocam, eles vão ser... esse local onde os elétrons se chocam, se o anodo for fixo, vai ser chamado de ponto focal. Pista focal ou ponto focal.
vai depender se meu anodo é giratório ou se ele é um anodo fixo, tá, pessoal? E aí, pessoal, depois que eles interagem, né, nesse exato momento aqui, eles geram raio-x, a chamada radiação X, e também gera a radiação característica. Essa radiação característica, para vocês entenderem, é quando no núcleo eu tenho os elétrons nas órbitas mais externas, tá? E eu consigo movimentar esse elétron da camada mais externa para a camada mais interna. Então, nesse momento, nessa transição que ele faz essa movimentação de camada, ele gera a radiação característica, que são as radiações de baixa intensidade, tá, meus amigos? Aqui os raios-x são gerados pelo efeito de Bremsstrahlung ou frenamento de elétrons, tá certo? E aí ele gera raio-x e calor, 99% de calor e 1% de raio-x, tá? Após isso, meus amigos, os nossos raios-x estão aqui, ó. Só que a nível de conhecimento, né, a gente tem outras radiações, que é a radiação alfa, beta, gama, os raios pósitron ou os nêutrons. E aqui para vocês se familiarizarem com os símbolos, porque as bancas elas são, né, costumeiramente capazes de colocar os símbolos. Então você tem que lembrar que o símbolo de alfa é esse, o símbolo de beta, símbolo de gama, o símbolo do beta, só que aqui positivo, então a gente chama de pósitrons, o símbolo do raio-x e o símbolo de nêutrons. Bem simples, né, pessoal? Bem tranquilo, né? E aí, mais um pouquinho na frente, eu vou falar sobre o poder de ionização, tá certo? Aí vocês vão entender tanto o poder de ionização como o poder de penetração, conforme o tipo de radiação, tá? Olha aqui, pessoal. De forma bem simples, agora vocês vão utilizar caneta, papel e caneta para vocês anotarem isso, tá? Que a gente vai ser bem direto, sem muito enrolation. E eu vou dar para vocês o que a gente chama de palavras-chave, né? São palavras importantes que vai caracterizar o efeito fotoelétrico, o efeito Compton e a formação de pares, tá bom? Então vamos lá, meus amigos. Aqui eu tenho o chamado efeito fotoelétrico. Pessoal, o efeito fotoelétrico, primeira coisa que eu vou anotar dele, que ele é o efeito de absorção. Ele é o primeiro ponto, tá certo? Ele é o efeito de absorção. Segundo, aqui, pessoal, ele vai utilizar toda a sua energia. O eletroincidente aqui, ó, ele vai utilizar toda a sua energia para arrancar ou mover o elétron. Porém, ele vai ser absorvido. Então, o efeito fotoelétrico, primeiro ponto, ele é o efeito de absorção. Segunda palavra-chave, ele vai utilizar toda a sua energia. Após utilizar toda a sua energia, se choca e é absorvido. Ok? Pessoal, a outra informação que você vai anotar sobre esse efeito aqui, que o efeito fotoelétrico ele é responsável pela formação da imagem. Então, eu sei que ele é responsável pela formação da imagem, eu sei que ele é responsável pelo efeito de absorção e ele utiliza toda a sua energia e é absorvido. Fechou. Você acabou de entender o efeito fotoelétrico com 4 palavras-chave. Gostou, né? Show de bola. Efeito Compton. Pessoal, o efeito Compton é o efeito de espalhamento. Já anota isso, por gentileza. Espalhamento, meus amigos. Meus queridos, se é o efeito de espalhamento, automaticamente estou falando de radiação espalhada ou radiação secundária. Então, o efeito Compton é o efeito de radiação secundária ou o efeito de espalhamento. Show de bola? Então, já que você pegou a palavra-chave, que é o espalhamento, ou radiação secundária, ou radiação espalhada, eu tenho um elétron incidente que vai arrancar ou mover elétrons e após se chocar com esse elétron aqui, pessoal, ele sofre um desvio da sua trajetória inicial. Então, a palavra-chave aqui é espalhamento, desvio,
da sua trajetória. Só isso, pessoal. Só isso, só isso e só isso. Efeito Compton é o efeito de espalhamento, desvio da sua trajetória. São 3 palavras-chave que você define efeito Compton. Ou seja, explicando, ele tem um eletroincidente que quando ele se choca com os elétrons, ele pode arrancar ou mover esse elétron, tá, pessoal? Mas eles têm uma tendência a sofrer um desvio da sua trajetória. Por isso que a gente chama de radiação espalhada. Ok? E por fim, mas também não menos importante, a gente tem a produção de pares. Efeito de produção de pares, pessoal. Olha só, meus amigos. Só vai ocorrer se eu tiver uma energia maior ou igual a 1,22 MeV. Então, isso aqui vai ser mais comum, pessoal, na radioterapia, na medicina nuclear, na radiologia industrial, entendeu? Então, eu tenho que ficar atento para isso. E como é que acontece, pessoal? Eu tenho um eletroincidente, ele vem com essa energia, vai se chocar com o núcleo. Quando ele se choca com o núcleo, eu tenho uma divisão de 2 energias. Eu tenho uma divisão ou a formação de um par elétron-pósitron. Se aqui é 1022 MeV, pessoal, então, se eu estou falando que ele vai se dividir, automaticamente eu vou ter cada energia com 511. Deu para entender, pessoal? Então, de forma bem simples, produção de pares só vai acontecer se eu tiver energia acima de 1,22 MeV. Então, essa é a primeira palavra-chave. Energia maior ou igual a 1,22 MeV. Ele se choca com o núcleo e se divide cada energia com 511 keV, tá? Então, eu tenho a formação de um par elétron-pósitron. Fechou. Deu tempo nem gostar e você já entendeu. E aí, pessoal, eu gosto muito que meus alunos criem ou ganhem várias informações importantes, tá? Que no mínimo você diz assim, assisti a aula do professor Lázaro e aprendi esse bizu, essa dica. Então vamos lá. Anota isso aí, pessoal. E depois você pergunta para o seu colega se ele sabe, tá? Como é que eu sei que é aqui, esse símbolozinho aqui, pessoal? Esse símbolozinho aqui. Deixa eu apagar aqui, desculpa. Como é que eu sei que esse símbolozinho aqui, ó, ele é maior ou menor? Algumas pessoas devem saber, mas eu vou dizer para vocês como você vai identificar, tá? E nunca mais errar e ainda vai ensinar para o seu marido, para a sua esposa, para os seus familiares e assim sucessivamente, tá? Então, quando você se deparar com qualquer símbolo assim ou assim, para você saber qual é maior, qual é menor, pessoal, é muito simples. Tá na dúvida? Pega uma caneta na hora da prova, você pode riscar a sua prova, tá? Você não pode riscar o gabarito. Você vai fazer um traçozinho nele aqui, ó. Você vai pegar esse daqui, passar um traçozinho aqui. Se for esse ou for esse, você vai passar um traço, cortando ele. Aí você olha para cá, não te lembra qual o número? Um 4. Automaticamente ele é menor. Por quê? Quando eu cruzei, passei uma linha aqui nesse outro númerozinho aqui, o que que acontece? Agora, ele está aparecendo o que, pessoal? Um 7. Olha aqui, ó, 7zinho. Ou seja, ele é maior. Então, resumindo a coisa, para você saber o que é maior ou o que é menor, é muito simples. Você vai passar um traço, o que ficar aparecendo um 4, ele é menor. O que ficar aparecendo um 7, ele é maior. Você nunca mais riu aí, né? Aprendeu, né? Se você já sabia, que eu tenho certeza que reforçou e você vai fazer esse desafio aí com seus amigos, seus familiares aí. Quem não sabia, agora está sabendo e não erra nunca mais na vida. Vamos adiante.
Exercício. Primeiro, olha aqui, pessoal. Capa focalizadora. Meus amigos, a capa focalizadora, como eu falei anteriormente para vocês, ela vai fazer o quê? Ela vai comportar o filamento. Ela onde vai como se fosse um buraco, uma cavidade que fica o meu filamento, o meu catodo. Então ali eu vou aquecer os elétrons. Então eles são carregados negativamente, tá certo? Então, olha o item A aqui. É carregada positivamente de maneira a manter os elétrons mais unidos e concentrados numa área menor do anodo. É carregado o que, pessoal? Positivamente? Não, é negativamente. B. É carregada de maneira neutra para manter os elétrons mais unidos e concentrados numa menor área do anodo. Errado, também não é neutro, é negativo. O item C, que é a nossa resposta, é carregado negativamente de maneira a manter os elétrons mais unidos e concentrá-los numa área menor do meu anodo. Perfeito, é isso mesmo, pessoal. E o C e o D não possuem carga elétrica, né? Nada a ver. Então, vamos adiante. Outra questão. Quando os elétrons chocam-se com o alvo, os raios-x são produzidos através de dois mecanismos, tá? Pessoal, lembrando que quando ele se choca com o alvo, que é o anodo, vai ser produzido radiação X, que é através do efeito de Bremsstrahlung, e a radiação característica, que é aquela de baixa intensidade. Então, essa não deu tempo nem gostar, e a gente já respondeu a nossa questão. E lembrando que o efeito de Bremsstrahlung, meus amigos, é a mesma coisa do efeito de espalhamento. Fechou? Sete. No processo de formação da imagem radiológica, ocorre a interação da radiação X com o ecrã, que produzirá luz para a sensibilização do filme radiológico. Qual o nome do processo de interação da radiação X em que o fóton de raio-x transfere toda a sua energia ao elétron que então escapa do átomo? Olha, meus amigos, se vocês anotou as palavras-chave, então essa aqui não dá tempo nem gostar. Por quê? Ele fala no processo de formação de imagem. Se ele está falando de formação de imagem, então é o efeito fotoelétrico. Aí ele fala, ocorre a interação da radiação X com o ecrã e produzirá luz para a sensibilização dos filmes radiológicos. Qual o nome do processo de interação da radiação X que o fóton transfere toda a sua energia? Olha aqui. Se ele está falando toda a sua energia, também está falando do efeito fotoelétrico. Então, meus amigos, nossa resposta correta, efeito fotoelétrico. Show de bola, né, pessoal? Deu tempo de nem gostar.